Vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos estudando integrais de linha de campos vetoriais. Isso tem um significado muito importante dentro da matemática e da física. A interpretação física que eu usei para introduzir o conceito foi o conceito de trabalho realizado por um campo de forças. E nós vamos aprofundar esse estudo hoje com a teoria de campos conservativos. Estudo muito interessante. Eu vou começar com um exercício numérico, só para recordar como que operacionaliza com a integral de linha de campo vetorial. Tem duas notações que nós utilizamos muito, que são para o mesmo objeto. O objeto pode aparecer escrito integral de um campo vetorial indicado por f. É muito comum colocar a flechinha de vetor. dr sobre a curva gama. Ou, eventualmente, aparece integral p dx mais q dy r dz, como no exemplo que eu vou fazer, em que p, q e r são as componentes do campo vetorial. Então, neste exemplo que eu acabei de colocar aqui na lousa, calcule a integral de xz dx menos y dy. O exercício está se referindo a um campo vetorial f que depende de três variáveis. É fácil detectar que eu estou trabalhando no R3 com esse exemplo, porque eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z, eu tenho dx, eu tenho dz. Então, são as três variáveis, x, y e z. O campo f em questão, tem primeira componente p, xz. Não aparece a componente em dy. Não apareceu o q dy. Por que não apareceu o q dy? Porque o q vale 0. Então, esse é um campo no R3, em que a segunda componente é 0, e a componente z é menos y. A componente na cota é menos y. Então, este é o campo do qual este exercício está trabalhando, com o qual esse exercício está trabalhando. No campo do R3, no R3. A cada terna do R3 fica associado uma terna também no R3, que eu imagino como um vetor. Tá certo? Gama é uma curva. Tem que ser descrita para você poder fazer o cálculo e, em geral, tem que ter o sentido de percurso, porque se você mudar o sentido de percurso, muda o sinal da integral que nós estamos calculando. Então, naquele enunciado, eu estou querendo calcular aquela integral de linha sobre gama, onde gama é o segmento que une os pontos 1, 1, 2 ao ponto 3, 3, 3. Está embutido nesta frase o sentido de percurso. O segmento une esses dois pontos, mas eu vou ter que parametrizar de modo que eu comece no 1, 1, 2 e termine no 3, 3, 3. O sentido de percurso está dado nesse enunciado. Tá ok? O que isso significa mesmo, essa integral? A conta que a gente vai fazer, na verdade, é a seguinte: é a integral no intervalo onde a curva está definida do produto escalar do campo f pelo vetor tangente gama', esse produto escalar integrado em relação à variável pela qual nós parametrizamos a curva. Isso é o trabalho. É a integral da componente tangencial da força sobre o movimento. Isso que nós discutimos na aula passada. Só como lembrança, para calcular a componente tangencial, na verdade, a gente precisa pegar versor. Então, está dividido pelo módulo do gama' aqui. Mas lembre também que no conceito de integral de linha que nós estudamos, aparece multiplicando também o gama' de t. E por isso que ele cancelou e não está presente na hora que eu faço a conta. Tudo bem, turma? Lembraram disso? Então, para fazer aquele exercício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parametrizar a curva, respeitando o sentido de percurso, e daí só substituir, que eu já estou fazendo a conta. Essa notação p dx, q dy, r dz, ela é prática, porque ela já dá esse produto escalar praticamente montado. Só nos resta o trabalho de parametrizar a curva e fazer a substituição do p, do q, do r, dx, dy, dz sobre os elementos da curva. Então, vamos ver se isso está mesmo claro. Como é que eu parametrizo um segmento de reta juntando dois pontos? Qual é a estratégia? Primeiro, os cursos de geometria analítica. O que eu faço? Mas como é que eu escrevo a equação da reta usando dois pontos?
Isso não é normal, é o vetor da direção. Isso, é o vetor, na verdade é o vetor tangente. Isso. Um menos o outro dá o vetor. E o ponto inicial dá o gama zero. Quer dizer, a estrutura de uma equação de reta é assim, é ponto. Uma equação de reta tem essa estrutura, tem um ponto, normalmente eu chamo de P, não é aquele P ali, é P de ponto, mais um parâmetro lambda, que eu vou chamar de T hoje, vezes um vetor. É assim que é a equação de uma reta. Ponto mais parâmetro real vezes vetor. É a reta que passa por um determinado ponto e tem uma determinada direção dada por esse vetor, fazendo esse parâmetro T percorrer a reta real. Isso é a equação de reta. Como é que eu vou montar a equação do segmento? Quem vai ser o ponto? Vai ser o 1, 1, 2. Quem vai ser o vetor? O ponto P vai ser o ponto de partida 1, 1, 2. O vetor V vai ser o ponto 3, 3, 3, menos o ponto 1, 1, 2. E isso eu vou interpretar como um vetor, que vai ser o vetor 2, 2, 1. E a equação do segmento, que é a curva do exercício, gama de T, é o ponto 1, 1, 2, mais T vezes o vetor 2, 2, 1, T percorrendo que intervalo, turma? Quando eu quero fazer segmento? 0 a 1. Faz T igual a 0. Dá o ponto 1, 1, 2. Faz T igual a 1. Quando você soma, você já tinha feito a subtração, quando agora você soma, dá 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, que é o ponto 3, 3, 3, que é o ponto final. E com T de 0 a 1, eu começo e termino naquele ponto. Está com o sentido certo. Vocês perceberam que está com o sentido de percurso correto? Começando no 1, 1, 2, terminando no 2, 2, 1. Ou seja, essa curva é a curva gama de T igual 1 mais 2T, 1 mais 2T, 2 mais T, com T entre 0 e 1. E gama linha de T, que eu vou precisar para fazer a conta, eu obtenho derivando. E claro, dá o vetor 2, 2, 1, isso a gente já sabia. Esse era o vetor que eu usei para montar a curva. Alguma dúvida nessa parte, que é a parametrização do segmento? Como eu consegui parametrizar o segmento mesmo sem fazer um desenho, eu não preciso fazer o desenho nem do campo de força, nem do segmento. Diga. No caso da parametrização no segmento, sempre o T vai de 0 a 1. Se eu fizer desse jeito, pegando ponto inicial e ponto final, começar somando e fizer a subtração, sim. Se eu construir o vetor deste modo, ponto final menos inicial, aí sim. E aí a integral que eu quero, essa integral aqui, vou chamar de asterisco, fica simplesmente integral de 0 a 1, aí x, dy, dz, tudo isso vai sumir e vai aparecer estes elementos escritos em termos da curva. Então, o que é aquele x? É o x da curva. O que é esse z? É o z da curva. Então, no lugar de cada um deles, eu coloco, no lugar do x, 1 mais 2t, e no lugar do z, 2 mais t. dx. Onde é que eu leio dx? No vetor tangente. O x e o z eu li na curva. O dx eu leio no vetor tangente. 2. Depois, tem um pedaço que usaria o Q, mas o Q é 0, vezes o dy, e agora o R vezes o dz. O R não, o R. Que o R no meu caso é menos y, então fica menos, onde é que eu leio o y? Na curva, 1 mais 2t, eu li o y na curva, e dz eu leio no vetor tangente, 1.
Tudo isso dá uma expressão numa única incógnita t, eu integro dt. Integral de 0 a 1, eu tenho aqui um 2 com 2, 4t². Aí, com t, a primeira, eu tenho 4t, 2t com 2. Esse 2t com o t dá 2t2, com esse 2, 4t2. Aí eu tenho 2t com 2 dá 4t, mais t dá 5t, vezes 2, mais 10t. Eu tenho um termo constante, 1 vezes 2 que dá 2, com esse outro 2 dá 4. Aqui eu tenho menos 1 mais 2t. Tudo isso integrado dt. Menos 2t. Menos afeta os dois termos. Obrigado. Então eu tenho a primitiva de 4t2, que é 4/3 de t3. 10t menos 2t dá 8t. 8t, a primitiva é 4t2. 10t menos 2t, 8t. Primitiva de 8t é 4t2. Só derivar que dá 8t. E 4 menos 1 dá 3, mais 3t como primitiva, de 0 a 1. Então isso dá 4/3, mais 4, mais 3. Dá 12, com 9, 21, 25/3. Alguma dúvida? E qual é o significado físico disso que eu calculei? Se eu tivesse uma partícula saindo do ponto 1, 2, 2, indo até o ponto 3, 3, 1, e sob esse movimento estivesse atuando um campo de forças cujas coordenadas fossem dadas por aquela expressão xz 0 menos y, este número era o trabalho realizado por esse campo de forças sobre esse movimento.